Meu colofé a todos, meu nome é Luiz Carlos e hoje nós vamos falar sobre o kardecismo, que com certeza vocês já ouviram falar em kardecismo. Ouviram falar em espiritismo kardecista, e as pessoas às vezes perguntam qual é a diferença que há, ou se há alguma diferença entre espiritismo kardecista. Na realidade, não há muita diferença. Porque quando a gente fala de kardecismo, a gente está lembrando do criador do espiritismo. Vejam bem que eu não estou falando do criador dos espíritos, eu estou falando do criador do termo espiritismo. Porque na realidade os espíritos sempre existiram. Nós somos espíritos encarnados. Nós estamos falando daquele que codificou o espiritismo, que cunhou esse nome espiritismo e que lá em 1857, em Paris, vai lançar o livro dos Espíritos. E vocês vão me perguntar, mas quem é essa pessoa? Allan Kardec? Vocês já ouviram falar em Allan Kardec. Só que Allan Kardec é um nome, é um pseudônimo para o verdadeiro nome dele. Vocês já ouviram falar, com certeza, de Hippolyte Denisard Rivail, que é o seu verdadeiro nome. Ele nasceu em Lyon, lá em 1804, e ele era um homem ligado à ciência. Ele se tornou pedagogo, educador, ele teve várias ocupações, só que durante algum tempo da sua vida, ele não se interessou por nada desses assuntos espirituais, nem tinha conhecimento sobre nada disso. E com o tempo, Kardec ele vai ter uma experiência, ele foi convidado para participar de uma sessão, e ele começou a observar alguns fenômenos. As famosas mesas girantes, ou como a gente vê lá no livro dos Espíritos, table parlante, que é a explicação, né, que nós traduzimos aqui em português por mesas girantes, ou mesas falantes, se vocês quiserem. E nós e Allan Kardec começa a participar, ele começa a observar esses fenômenos. No início ele se interessava muito pelo magnetismo, então ele começou a querer entender. Não havia músculos ali, não havia um cérebro por trás, como é que aquelas mesas se movimentavam e respondiam a perguntas. Então ele começou a ficar intrigado com essa história toda. E daí ele começa a procurar entender. E com o tempo podemos adiantar um pouquinho, digamos que ele tenha sido escolhido pelos espíritos para que ele fosse um grande codificador, para que ele fosse que ele trouxesse o que os espíritos queriam, que ele dissesse o que os espíritos queriam. Só que ele mesmo não tinha noção disso, evidentemente, né? E aí ele foi para a Suíça, ele foi lá, teve um contato com Pestalozzi. Isso é uma história muito interessante, que vocês podem até, se quiserem aprofundar, tem muita coisa sobre ele, mas não vamos nos alongar muito não. A gente está falando um pouquinho de Kardec, porque se a gente não falar de Kardec, a gente não vai entender o nome kardecismo. E quando a gente fala de Kardec, a gente está falando de espiritismo, kardecismo. E vocês vão me perguntar, mas o que é o espiritismo? O espiritismo é o quê? É uma religião? É uma ciência? É uma filosofia? O que é isso? Na realidade é tudo isso. Então, quando a gente fala de espiritismo, a gente está falando de ciência. Por que ciência? Porque existe uma investigação, existem métodos, e Kardec aplica esses métodos, ele tenta obter, através do empirismo. Vocês vão me perguntar, o que é empirismo? Através da experiência. Eu tenho que provar que aquilo que eu estou dizendo é real, não é fruto da minha imaginação. Então Kardec vai desenvolver, sim, um método para tentar descobrir o que estava acontecendo. Então a gente pode falar que é ciência? Sim. Filosofia? Também. Porque o que é uma filosofia? Uma maneira de ver. Eu começo a indagar. A filosofia, se a gente pensar lá no mundo grego, a gente pode citar Platão, Aristóteles, citar todos aqueles filósofos gregos, a gente vai perceber que eu estou questionando algo, eu quero entender como é que isso funciona. Então existe um lado filosófico muito importante. E a religião? Sim, existe a religião, existe o lado religioso. Só que é importante que a gente perceba que Kardec não se preocupou tanto em
só em acreditar naquilo que ele estava vendo. Ele queria entender algo. Isso é muito interessante, porque vocês vão perceber que quando a gente fala de kardecismo, a gente não fala só do lado religioso, como eu disse a vocês. A gente fala também do lado filosófico, a gente fala também do lado científico. Por isso que é muito comum as pessoas que começam a se interessar pelo kardecismo, elas são meio que induzidas, elas devem procurar leituras. Não adianta eu entrar e não me interessar e não saber exatamente como aquilo funciona, porque as pessoas são incentivadas, elas devem procurar ler, elas devem procurar se informar. E uma curiosidade aqui para vocês. Quando o Espiritismo chegou ao Brasil, vocês sabem que o Espiritismo nasceu na França. A gente já falou, 1857, Allan Kardec, publicação do Livro dos Espíritos em Paris, isso tudo vocês já sabem. Mas quando o Espiritismo surgiu no Brasil, o que aconteceu? Nós tivemos as classes que tinham um poder aquisitivo maior que se interessaram pelo Espiritismo. E vocês vão me perguntar, mas por quê? Por que o Espiritismo só estava interessando aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior e que tinham um nível intelectual também, vamos assim dizer, né? Um conhecimento maior? Por quê? Porque os livros eram publicados em francês. E muitas pessoas não entendiam o francês. A elite estudava francês. A grande massa não tinha acesso à língua francesa. Forçosamente, essas pessoas não podiam ler os livros. E, consequentemente, elas também não iam entender o que estava ali. Então, as primeiras pessoas que vão se interessar, a gente pode citar que as pessoas que começam realmente a ler Kardec vão começar a ler em francês. A partir de 1875, parece, os livros começam a ser traduzidos em português. E aí muitas pessoas começam a se interessar pela obra. E aí começa a haver uma divulgação bem maior. Uma coisa que vocês vão achar interessante, que o Espiritismo ele nasce na França. Mas é no Brasil onde a gente tem o maior número de espíritas no mundo. Se vocês não sabem, o Brasil é o maior país espírita do mundo. E é interessante, não é, galera? Porque pensa bem, o espiritismo nasce na França e lá na França ele não se tornou tão popular como se torna no Brasil. Então isso é uma coisa para vocês perceberem, que o espiritismo, como eu disse, é uma religião que ele tem esse cunho filosófico, ele tem esse cunho religioso e ele tem esse cunho científico. Então é interessante a gente falar quem são, por que essa filosofia foi tão bem acolhida no Brasil. Aliás, o Brasil é um país que acolhe tudo bem. Você já sabe que tudo que vem de fora, o Brasil é um país que recebe isso. É um país, normalmente, o Brasil tem essa facilidade de receber coisas de fora. E o Espiritismo chegou ao Brasil. Seguindo no Espiritismo, a pergunta é, o que é ser espírita? É uma coisa interessante, porque muitas pessoas se interessam pelo Espiritismo. Só que, quando a gente fala, por que tem toda essa filosofia por trás? O que a gente falou de Kardec, a gente falou da codificação, e a gente vai falar também de algumas obras. Porque quando eu falei do Livro dos Espíritos, eu tenho certeza que vocês ficaram curiosos. Bom, falou do Livro dos Espíritos. Então é interessante. Então eu tive o cuidado de trazer para vocês uma edição aqui, o Livro dos Espíritos, que eu acabei de falar dele, esse livro que foi publicado lá na França, claro que não é em português, você já sabe que ele foi publicado em francês, em 1857, e esse aqui, digamos que seja a Bíblia do Espiritismo. Então, para que a gente possa entender o Espiritismo, a gente precisa ler. E vocês vão me perguntar, o que tem nesse livro aqui? Na realidade, são perguntas e são respostas. Então, Kardec, como eu disse a vocês, ele desenvolveu um método onde as perguntas eram feitas e os espíritos respondiam. Então, essa experiência, ele foi desenvolvendo esse método. Não foi uma coisa fácil, levou-se algum tempo, e essas perguntas eram feitas e os espíritos respondiam. E Kardec, uma curiosidade que eu queria que vocês soubessem. Kardec começou a ter um espírito que o acompanhou durante muitos anos. E esse espírito se revelou para ele chamado a Verdade.
O próprio nome já diz, né, muita coisa, a verdade. Então, esse espírito, ele passou a ser o mentor de Kardec. A gente pode citar, por exemplo, no Brasil, a gente tem outros médios, né, famosos aqui. Nós temos o Chico Xavier, que você já ouviu falar, Bezerra de Menezes, todos eles. Só que nós estamos falando do Kardec, né, do nosso amigo, do nosso amigo francês, mas é exatamente no Livro dos Espíritos onde a codificação ela aparece. Então as perguntas são dadas, só que o Livro dos Espíritos é a primeira etapa. Não foi só o Livro dos Espíritos. Depois ele vai lançar, que eu também tive cuidado de trazer para vocês, o Livro dos Médiuns, que é, o próprio nome diz o que médiuns, e nós faremos, com certeza, um vídeo falando sobre médiuns. Porque eu sei que vocês vão me perguntar, o que é um médium? Eu sou médium? Médium? Eu não sou médium? Nós faremos um programa sobre isso. Nós faremos exatamente, a gente vai falar de mediunidade e a gente vai falar do que é ser médium. Só que não é hoje. Hoje simplesmente eu estou citando para vocês algumas obras de Kardec, que na verdade são 5 livros, que se vocês se interessarem pelo catecismo, vocês vão com certeza ouvir falar dessas obras e vão procurar com certeza lê-las também. Então a gente tem o Livro dos Espíritos, a gente tem o Livro dos Médiuns, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o Céu e o Inferno e a gente tem a Gênese. E também há um livro muito interessante, que é uma leitura complementar, que eu recomendo para vocês, que é O que é o Espiritismo. É um livro muito bonito, muito interessante e que não é difícil de vocês entenderem. Então, se vocês se interessarem, quiserem aprender mais sobre a filosofia do Espiritismo, vocês vão ler esses livros, vão começar. Mas eu tenho que dizer a vocês que não é uma coisa assim, não vou ler tudo de uma vez só. Comecem pelo livro, mais uma vez, o que é o Espiritismo. Depois, podem se aventurar, tentem ler o Livro dos Espíritos, vocês vão gostar muito. Vocês vão observar, vão questionar. Perguntas que são feitas, são perguntas que nós fazemos até hoje. E Kardec naquela época também fez essas perguntas. E essas respostas foram dadas. Então, mais uma vez, eu queria mostrar para vocês, sei que vocês já viram, mas mais uma vez, não se esqueçam, o Livro dos Espíritos. Ele é importante porque é o primeiro livro onde a codificação começa a aparecer. Mais uma vez eu digo a vocês, Espiritismo é uma palavra que foi cunhada por Allan Kardec. Não confunda o Espiritismo com o espiritualismo, porque quando a gente for falar futuramente de outras manifestações religiosas, a gente vai falar desse lado espiritualista, mas nós estamos falando de Espiritismo. Hoje a gente está falando de Kardecismo. Não se esqueçam, é uma filosofia, é uma ciência e é também uma religião. Eu achei interessante, sei que vocês vão gostar, com certeza, que eu trouxe para vocês um pensamento, que eu não sei se vocês vão... O que vocês vão achar? Esse pensamento é para vocês realmente refletirem bastante. Porque quando a gente fala de espiritismo, a gente vai falar de reencarnação também. Há 2 palavras que eu queria que vocês não se esquecessem delas. Quais são? A caridade e a reencarnação. Porque no Espiritismo, o que se fala no Espiritismo? Que não há salvação se não há caridade. Esse é um lema muito interessante, desenvolvido por ele lá e que no Brasil ou no mundo, onde o kardecismo aparece, as pessoas levam isso muito a sério. Então pensem nas instituições de caridade que vão existir no Brasil. A gente tem várias associações, vocês vão conhecer isso futuramente. Existe a Associação dos Médicos Espíritas, dos Magistrados Espíritas, dos Psicólogos Espíritas, de creches também espíritas. Vocês vão ver que sempre você tem esse lado da caridade. E uma coisa que o Espiritismo vai pregar muito é a questão de você não cobrar pelo que você faz. Na realidade é aquela coisa, o que você ganha de graça, você dá de graça. Então não se esqueçam que se eu estou dando algo, eu estou recebendo também, embora eu não esteja pedindo. Então a filosofia do kardecismo não é o toma lá da cá, é simplesmente eu estou a serviço do Criador. E aí a gente mais tarde pode até falar, vocês vão me perguntar, mas o Espiritismo, ele acredita em Deus? Sim,
Para ele só existe um Deus. Deus é único, é imutável, ele é onipresente, onipotente, e nós temos um avatar. Para o Espiritismo, Jesus. Nós ouvimos muito falar da figura de Jesus. O Espiritismo vai falar de Jesus como um grande avatar. É um espírito de primeira linha, que vem para nos salvar. Existem outros avatares? Segundo o Espiritismo, sim. Mas existe Jesus, que é aquele que vem com uma mensagem. Então, de uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho, uma mensagem de compreensão. E o Espiritismo é uma religião cristã também. É interessante vocês perceberem isso. Existem pontos que são muito parecidos com, inclusive se trabalha muito com a Bíblia nos centros espíritas. E vocês vão ler mais tarde, se vocês tiverem interesse, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês vão gostar muito de algumas coisas ali. Vocês vão ver algumas passagens, algumas explicações, algumas citações, e exatamente o Espiritismo não renega a Bíblia. Muito pelo contrário, ele trabalha com a Bíblia. Mas há uma nova leitura, uma releitura de algumas passagens. Então, é interessante que vocês procurem sim, observar isso, como é feito como é que esse trabalho é feito. Então, a gente está aliando o Espiritismo com o Catolicismo. E vocês vão perceber que é muito interessante. O pensamento, há muitos pontos de contato entre eles. Embora, como eu mais uma vez eu digo, o catolicismo não é espiritismo. O espiritismo não é catolicismo. Mas há alguns pontos de contato. Se vocês começarem a se interessar pela doutrina, vocês vão perceber isso. Então eu estou deixando um pensamento aqui para vocês, que eu acho interessante, que é um pensamento, inclusive, de Kardec, que diz, o lema de Kardec, nascer, morrer e renascer e progredir sempre. Vocês vão pensar sobre isso. Nascer, morrer, renascer e progredir. Se vocês pensarem um pouquinho, eu sei que vocês vão raciocinar sobre isso, a gente vai fazer um programa sobre reencarnação. Vocês viram que eu acabei de dizer para vocês que há duas palavras que vão ser muito trabalhadas no Espiritismo. A caridade e a reencarnação. Fala-se muito de caridade, de amor ao próximo, mas vai falar também da reencarnação. Não é só no Espiritismo, a gente sabe que há outras filosofias que também acreditam na reencarnação. Mas a gente está falando do kardecismo, especificamente. Eu vou deixar o link dos livros na descrição do vídeo. Se você curtiu, dá um joinha lá e se inscreve no canal.